Olá, amigos associados do Sicredi Ibiraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão para os próximos meses para todo o Brasil, mas com maior detalhamento para as áreas de abrangência do Sicredi em Ibiraiaras e também no Triângulo Mineiro, através dos nossos gráficos com previsão de chuva e temperatura para os próximos 180 dias. Mas antes da previsão, vamos ver como estão as condições de umidade. O mês de novembro teve a chuva muito concentrada na região sul e ela ainda foi muito falha no centro e norte do país, o que afetou o plantio da safra de soja nas áreas mais centrais do país. Agora, em dezembro, a chuva tem se espalhado, mas ainda não alcançou a média histórica entre o sudeste, o centro-oeste e áreas do Mato Piba. E na região sul do Brasil, embora a chuva ainda tenha sido mais forte, até ultrapassado a média histórica, ela tem acontecido de forma mais espaçada e isso tem permitido a retomada dos trabalhos em campo nas áreas produtoras da região sul do Brasil. A umidade do solo segue com altos índices na região sul do país e nos próximos dias a chuva vai se concentrar mais entre a Argentina e o Uruguai. No centro e sul do Brasil tem previsão de chuva, mas ela vai ser mais espaçada. E aí, para a região sul do país, a umidade do solo deve diminuir, o que não é uma preocupação, porque ainda temos altos índices de água no solo. Agora, entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, a umidade do solo deve diminuir por causa da combinação de chuva ainda localizada, com maiores períodos de tempo firme e também com temperaturas elevadas. Isso ainda vai afetar as áreas produtoras do centro do país, inclusive em muitos pontos já houve replantio por causa dessa irregularidade. Tudo indica que a chuva começa a se consolidar mesmo mais para o último decêndio do mês de dezembro. Antes da previsão, vamos aos indicadores de clima e ainda não podemos deixar de falar dele, do El Niño. Ele segue vigente, de acordo com o nosso mapa aqui de anomalia da temperatura da superfície do mar. Observamos de forma muito clara o aquecimento aqui no Pacífico Equatorial. Em profundidade ainda tem água quente que vai emergir e vai manter ainda o aquecimento em superfície. E o NOAA mantém o El Niño vigente pelo menos até o final do outono de 2024. Os modelos já começam a dar aí uma indicação para o inverno com neutralidade, talvez ainda com um viés positivo. O auge do El Niño deve acontecer até janeiro. Na verdade, o que está sendo observado já seria o auge do fenômeno aí com a temperatura anomalia perto de 2 graus. E nesse último relatório do NOAA, nós tivemos aí uma indicação de anomalia em torno de 1,9, ou seja, já atingiu o auge, deve ficar mais ou menos nesse patamar. E depois, ao longo do primeiro semestre, esse El Niño começa a perder a sua intensidade. Bom, e quais são os desafios do agro? Os desafios que o agro tem enfrentado e que ainda vai enfrentar. O sul do Brasil foi o primeiro a sentir, com excesso de chuva, muitos transtornos pela chuvarada. Depois veio o sudeste e o centro-oeste, que estão aí com o plantio da safra de verão atrasado por causa da irregularidade da chuva. E como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, a chuva já começa a se estabelecer mesmo, mas depois do dia 22, 23 de dezembro. Bom, então segue essa irregularidade. E, além disso, por conta do El Niño, historicamente existe um risco da chuva de verão ir embora mais cedo. E alguns modelos já estão indicando essa redução antecipada da chuva. Para o Mato Piba, a chuva segue abaixo da média mesmo. E no sul do Brasil, a primavera foi muito molhada, agora a chuva fica mais espaçada. Mas, de vez em quando, teremos aí algum episódio mais forte de chuva entre o período ou outro, tá? Bom, seguimos então agora com a previsão de chuva das próximas semanas. Nesses próximos dias, olha a chuva mais forte aqui entre a Argentina e o Uruguai. E grande parte do Brasil aqui com pouca chuva. Até tem uma chuva mais forte no norte, mas na maioria das regiões brasileiras, nesta semana a chuva fica abaixo da média e a temperatura fica mais elevada. E reforçando aqui, nas áreas mais centrais do Brasil, isso ainda vai afetar e muito as áreas produtoras que já estão com o seu plantio da safra de verão atrasado e deve atrasar mais um pouquinho por causa desta semana agora de irregularidade
e também de temperaturas elevadas, que acaba ajudando a diminuir a umidade presente no solo. Agora, do período de 19 a 25, o mapa já começa a querer mostrar a umidade se estabelecendo aqui desde o sudeste até a região norte do Brasil. Embora esse mapa seja do dia 19, essa chuva ganhando mais força deve acontecer mais para perto do dia 22 ou 23. E aí ela chega até ficar acima da média em algumas localidades entre o sudeste e o centro-oeste. Depois disso, de 26 de dezembro a 1º de janeiro, aí a gente já vê um corredor de umidade um pouco mais bem formado, inclusive com a chuva ultrapassando a média histórica entre o sudeste e o centro-oeste, ou seja, finalmente beneficiando essas áreas produtoras. Na região sul do Brasil, não deixa de chover, mas é uma chuva menos intensa, mais localizada, os períodos de tempo firme ficam maiores, ainda seguem maiores entre uma chuva e outra. Vamos aos próximos meses, mas antes da gente seguir com a previsão, vamos ver como que o modelo de previsão tem se comportado, né? E lá no mês de novembro, ele havia previsto, né, para o mês de novembro, a chuva acima da média, bem concentrada no sul do Brasil e abaixo da média no centro e norte do país. Aqui do lado direito, a gente tem o que foi realizado mesmo em novembro e o mapa da previsão com o mapa do realizado está bem parecido, né? Com a chuva abaixo da média para o centro e norte, acima da média nas áreas mais ao sul, ou seja, o modelo europeu tem se comportado praticamente em linha com o que tem sido realizado em relação à chuva. E o mês de novembro foi marcado fortemente aí pelos efeitos do fenômeno El Niño. Agora, para dezembro, o modelo indicou aí a chuva avançando para as áreas mais ao norte aqui, mais para o centro, né, do Brasil, e por enquanto o que a gente tem visto é bastante irregularidade, tá? Então, só para a gente comparar aqui, esse aqui é o mapa de previsão. Ele foi atualizado agora no dia 1º de dezembro. E o que tem sido realizado é esse aqui, ó, do lado direito, de 1 a 11 de dezembro, né? Então, a gente tem visto a chuva ainda muito abaixo da média, inclusive aqui no centro-oeste do Brasil, tá? Então, essa primeira quinzena ainda com a chuva muito retida praticamente nas áreas mais ao sul do país. Mas olha, a distribuição aqui do sul do Brasil pelo menos está bem parecida, né? Um pouco mais para o oeste do Rio Grande do Sul. Vamos ver como é que fica até o final do mês, mas dificilmente alcança a média histórica no centro do Brasil. Para janeiro, embora a gente ainda tenha o fenômeno El Niño vigente, ele vai ter outras características lá no Pacífico que vão permitir aí uma quebra daquele padrão clássico de chuva, que é muita chuva para o sul e pouca chuva para as áreas mais ao norte. E acaba se formando um corredor de umidade, desde o sudeste até a região norte, onde inclusive a chuva deve ultrapassar a média histórica. E finalmente a gente vai ter uma condição um pouco mais confortável para as áreas produtoras do centro do Brasil. Para o Rio Grande do Sul não tem previsão de muita chuva, mas ela pode até ultrapassar a média histórica em alguns pontos. E uma chuva intercalada aí por períodos de tempo mais firme. A chuvarada toda, como aconteceu na primavera, muito dificilmente vai acontecer ao longo das próximas semanas e até próximos meses, tá? Bom, para fevereiro, o modelo tem insistido nesse padrão aqui. Teremos o corredor de umidade, mas quando a gente olha para a anomalia, ou seja, o quanto ela vai ficar acima ou abaixo da média, essa chuva em fevereiro, o modelo tem insistido nesse padrão aqui, ó, de chuva acima da média entre Minas, Goiás e Bahia e abaixo da média entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e região sul do Brasil. E ele começa já a mostrar umas falhas aqui entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também. Isso pode ser um indicativo aí daquele efeito do fenômeno El Niño que eu comentei com vocês, da chuva de verão começar a cortar um pouquinho antes nas áreas mais centrais do país. Lembrando que essa é uma previsão um pouco mais estendida, até lá pode mudar um pouco, mas como eu disse, o modelo tem insistido aí nesse padrão de mais chuva para Minas, Bahia e Goiás e menos para as áreas mais ao sul do Brasil. Em março, mantém esse corredor de umidade, começa a surgir alguma falha de chuva entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Também é uma previsão mais estendida e pode mudar um pouco, mas só que mais uma vez o modelo praticamente repetiu a mesma distribuição da chuva, tá? Para abril, a chuva volta a ganhar força nas áreas mais ao sul do país e ela fica abaixo da média no centro e norte do Brasil. E já começa a querer surgir aquela clareira, ou seja, aquela área praticamente com ausência de chuva no interior do país, começando aqui pelo interior do Nordeste, tá? Essa rodada aqui, ela repete a mesma previsão praticamente, tá? Lembrando que essa é uma previsão mais estendida, pode mudar até lá, mas por enquanto os modelos estão insistindo nesse padrão de distribuição da chuva. Para maio, a clareira abre um pouco mais,
para o sul do Brasil, a chuva ganha intensidade, ultrapassa a média histórica e a gente já sabe daquele efeito gangorra. Se a chuva estiver concentrada no sul, certamente ela irá falhar para o centro e norte do Brasil. E embora seja normal começar a surgir essas áreas aqui de tempo mais firme no mês de maio, isso pode acontecer de forma um pouco mais expressiva, de forma um pouco mais antecipada, como historicamente o El Niño traz aí esse risco, tá? Também é uma previsão estendida. Junho, mais uma previsão estendida, essa é a primeira rodada para o mês de junho e mostrando aí o tempo firme na porção central do Brasil, a chuva acima da média até para o Rio Grande do Sul e esse tempo mais firme aqui no centro do país, algo que é comum para a época do ano. Olha, o nosso mapa de anomalia branco aqui, indicando que essa situação aqui do centro do Brasil é algo dentro do previsto, é algo dentro da média climatológica. O que devemos prestar atenção é quando começa a falhar essa chuva, e isso já pode começar a acontecer a partir do mês de abril. E isso por causa, certamente, da influência do fenômeno El Niño, que traz esse risco aí de corte da chuva antecipado. O que eu quero mostrar para vocês também é a previsão de temperatura mínima para os próximos meses. E por enquanto, só tem previsão para uma primeira queda na temperatura e mesmo assim com baixíssimo risco de geada lá para meados do mês de maio. Isso é uma previsão mais estendida, vamos acompanhar quando é que teremos aí as primeiras ondas de frio. Por enquanto, muito fraquinha e somente lá para meados do mês de maio. Bom, tendência de chuva e temperatura para os próximos 180 dias de forma bem detalhada aqui para a região de Caseiros, no Rio Grande do Sul. Vejam que ainda teremos alguns episódios fortes de chuva, especialmente aqui entre fevereiro e março, quando a chuva volta a ganhar força aos poucos nas áreas mais ao sul do país e aos pouquinhos ela começa a falhar para o centro e norte do Brasil, tá? Então, esse ano, diferente dos últimos 3, né, praticamente, o problema não vai ser a ausência, muito pelo contrário, nós já tivemos um grande excesso de chuva. Nos próximos meses não tem previsão para um acumulado tão expressivo, mas de vez em quando teremos aí alguns episódios mais fortes de chuva. E tem sim algumas janelas até de tempo mais firme entre uma chuva e outra, tá? Agora, Sacramento em Minas Gerais. Olha só como a chuva fica bem mais consistente nas próximas semanas e vai seguir assim pelo menos lá até meados ou final do mês de março. Depois já começam a surgir algumas janelas de tempo firme entre uma chuva e outra, tá vendo? Ó, já para abril, final de março, decorrer de abril, a gente tem um período ali de tempo mais firme. Bom, mas antes disso, eu quero chamar a atenção para a consolidação da chuva. Isso deve acontecer nas próximas semanas, principalmente a partir do final aqui do mês de dezembro, ou seja, nos últimos 10 dias. E aí a gente vê que até a temperatura diminui. Quando a chuva fica mais consistente, a temperatura máxima ela já não fica tão elevada. Isso é um ótimo sinal de que a chuva realmente vai ser mais significativa. Bom, agora um resumo rápido aqui da previsão para os próximos 10 dias para as áreas de abrangência do Sicredi no Rio Grande do Sul. Volumes bem menores em relação às últimas semanas, algo em torno de 20 a no máximo 30 milímetros para os próximos 10 dias e com essa chuva menos intensa, mais isolada, isso deve permitir a elevação da temperatura, então teremos os próximos dias mais quentes também. Para o Triângulo Mineiro, volumes em torno de 20 a 30 no máximo, né? Alguns até com 13 milímetros, um volume um pouco mais baixo aqui para algumas localidades e o calor das tardes deve continuar no Triângulo Mineiro. Por hoje é só, espero que todos tenham uma excelente semana e até a próxima!